Hoje queremos responder a seguinte pergunta: será que é certo colocar a obrigação acima de Deus e dos irmãos, caindo no pecado do escrúpulo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Coloca aqui a sua prece, a sua intenção, por quem você quer rezar nesse momento de oração com a liturgia diária. Ó Deus de infinita misericórdia, que não quereis sacrifícios de medo, mas corações livres e cheios de amor, concedei-nos a graça de servir-vos com simplicidade e confiança. Livrai-nos do peso dos escrúpulos e das amarras do perfeccionismo espiritual, para que, curados por vosso Filho, aprendamos a colocar a caridade acima de toda lei. Fazei-nos imitadores de São Paulo, que desejava dar a vida pelos irmãos, e ensinai-nos a viver uma fé encarnada no amor e na compaixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos meditar agora a palavra de Deus e nos perguntar: será se amamos a Deus de verdade ou fazemos, às vezes, realizamos as leis, os mandamentos por nós mesmos? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se alguns de vós têm um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus entra na casa de um fariseu, como acabamos de ouvir, e percebe logo que ali havia uma rigidez disfarçada de piedade. Isso é o pecado do escrúpulo. Uma rigidez, um exagero disfarçado de piedade. Não é de Deus, é uma tentação.
Uma coisa é o relaxamento, que seria o outro extremo, e o outro extremo seria justamente o escrúpulo. O pecado do escrúpulo nasce justamente disso, querer agradar a Deus, mas se prender tanto a regras e medos que o coração se fecha à misericórdia. O escrupuloso confunde santidade com perfeccionismo espiritual e vive tenso, cansado, julgando-se indigno e julgando os outros, e julga até Deus. No Evangelho, Jesus cura no sábado para mostrar que o amor está acima da forma, da regra, da lei pela lei. A lei é importante, mas colocar a lei acima do próprio Deus é um perigo. Isso faziam os fariseus, e essa tentação do escrupuloso. Na primeira leitura da liturgia de hoje, Romanos 9:3, nós ouvimos São Paulo dizer que desejaria até ser separado de Cristo pelos irmãos, ou seja, ser sacrificado, não é? É nesse sentido que São Paulo está aqui colocando para nós, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos e os da minha raça. Se for o caso, dar a vida por Cristo. É isso que São Paulo está colocando para nós. Ou seja, não há espiritualidade verdadeira sem amor concreto. Senão vamos adorar a lei, adorar o preceito, a nós mesmos e não a Deus. E nem amar os irmãos. São Paulo não vivia nas nuvens, mas com os olhos fixos em Cristo e os pés no chão. Portanto, meu irmão, minha irmã, ser santo não é ter medo de errar, mas é claro, fugir das ocasiões de erro, mas ao mesmo tempo saber que dependemos da misericórdia de Deus. O escrupuloso paralisa, o amor liberta. E quem ama faz o bem mesmo que o calendário diga sábado. Senhor Jesus, médico das almas e médico da misericórdia, purificai-nos do peso dos escrúpulos que nos afastam do vosso amor. Livrai-nos do medo de errar e concedei-nos a liberdade dos filhos de Deus. Que aprendamos como São Paulo a oferecer a vida pelos irmãos, sem buscar uma perfeição vazia, mas a caridade que tudo sustenta. Dai-nos um coração firme, mas compassivo, fiel, cheio de ternura, que ame a Deus e não coloque a Deus, a lei acima de Deus e dos irmãos. Que nossas obras sejam movidas pelo amor e não pela vaidade espiritual. Curai em nós o orgulho disfarçado de zelo e a frieza travestida de pureza. Fazei-nos compreender que o verdadeiro culto vos agrada quando amamos e que cada gesto de misericórdia seja para nós um sábado de salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, compartilhe essa meditação, esse momento de oração nos seus grupos. Siga o nosso canal, deixe aqui o seu comentário, que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Hosanna.